Geraldo, eu acho muito bacana. Eu sou um liberal, eu estudo liberalismo há alguns anos, né? Eu venho acompanhando o movimento liberal brasileiro há pelo menos 15 anos. Sim. Ou seja, eu já tenho, diríamos que uma cultura liberalista relativamente estudada. Eu tenho visto que alguns personagens têm surgido no Brasil, alguns oportunistas, mas hoje outros eu vejo a verdade, como você. Em nenhum momento eu já pesquisei tudo sobre a sua história e não há contradição em nada que você disse. Obrigado. É óbvio que pode ocorrer em algum momento a gente errar em alguma coisa, mas não há contradição. Tá? Não há contradição em você. O que é mais interessante é o seguinte. Você fala muito em autoestima. Sim. Como é que o brasileiro, com autoestima, como é que a gente vai conseguir levantar a autoestima do brasileiro para que a gente possa resolver o problema também da saúde? Você falou da educação, da falta de educação e da segurança. Ou seja, como é que a gente vai poder trabalhar o coração do brasileiro para que a gente possa fazer com que o brasileiro entenda que ele pode mudar o país? Para que o brasileiro entenda que o Brasil é dele, não é dos políticos. Como é que a gente pode trabalhar isso no brasileiro? E quais são os movimentos que você conhece que estão fazendo isso? Primeiro, eu estou no movimento que chama Brasil 200. Na realidade, é um movimento, as pessoas acham que é um movimento de empresários. Não, é um movimento que tem, por iniciativa de um empresário, que trouxe outros empresários, que eu achei admirável, que é a primeira vez que esses caras saem da moita e resolvem começar a interferir para poder influenciar uma mudança real no nosso país, para que nós possamos ter políticas decentes, pessoas, bons representantes, voltar a ter gente na gestão pública que você possa admirar. Então, esse movimento surgiu, eu me engajei nisso, porque essa é uma das ferramentas que pode ajudar a chegar nas pessoas, nos brasileiros, para influenciá-lo não, mas para mostrar para ele, para levar para ele a boa informação e não informação manipulada, de que o poder está nele. Qual o maior poder que ele tem? O voto. É a única coisa no Brasil que você já tem igualdade. O meu voto vale igual ao seu, que vale igual de qualquer cidadão brasileiro. Essa força que ele tem do voto, ele precisa tomar consciência disso e fazer boas escolhas. Como é que ele faz boas escolhas? Procure representantes que tenham família, que seja gerador de oportunidade, que tenha um bom histórico, que tenha admiradores que o auxilia, que admira ele, próximo dele. E que é uma pessoa que você olha e que brilha. O brasileiro é muito sensitivo, ele consegue olhar para você e saber se você está falando a verdade. É só você falar olhando no olho dele. Como é que você leva essa informação para o cara voltar a acreditar? Lembra ele da fé dele, porque todo brasileiro tem muita fé, não importa a opção religiosa dele. Isso é só uma ferramenta para ele poder exercitar a fé. Lembra da fé dele, para ele lembrar ele que ele é a semelhança divina e que ele tem poderes. Para ele voltar a usar o poder dele em benefício dele. Como ninguém vive sem política, ele precisa fazer escolha. Se ele fizer boas escolhas, essas boas escolhas vai reabrir os caminhos que ele precisa para ele poder chegar e realizar os sonhos dele, para ele chegar onde ele quer. Não importa onde ele está. É muito importante que ele observe para onde ele quer ir. E não tem como você chegar em lugar nenhum sem o obstáculo ou o degrau político. O que nós temos hoje é um obstáculo. Isso pode ser transformado em degrau à medida que nós fizermos boas escolhas, que o nosso povo fizer boa escolha. Uma das maneiras de fazer isso é você ser um bom exemplo. Você precisa ser um bom exemplo, você precisa ser família, você precisa ser um cara de comportamento que as pessoas respeitem, você precisa se dar o respeito, você precisa admirar as pessoas e abraçar as pessoas de verdade, para elas sentir que você realmente gosta delas. Você precisa gostar das pessoas, mas viver e provar isso no dia a dia. As nossas pessoas são inteligentes. As pessoas subestimam a favela e acham que lá tem bandido, isso é um equívoco. Bandido é 1% ou menos, é uma porcentagem pequenininha. A maior parte desse povo que vive na periferia, na favela, é a mão de obra forte que o Brasil tem. São empreendedores que cada um se vira como pode nesse país que só cria dificuldade para o empreendedorismo. Estas pessoas precisam ser valorizadas, essas pessoas precisam ser atingidas, a informação precisa chegar até lá. Como é que ela chega até lá? Vai lá, fisicamente. Geraldo, é legal essa conversa, porque uma das grandes
as perguntas da filosofia principal é: de onde viemos, onde estamos e para ir. onde iremos. Você já me disse qual era a sua origem, de onde você veio. Óbvio que tem muita coisa para falar. Quem sabe um dia a gente vai saber muito mais de você, porque logo, logo você vai ser senador. E quem sabe, muito mais do que isso. Quem sabe muito mais do que isso. Obrigado. É um sentimento. Você é muito gentil. Pode ser que seja uma premonição. Enfim. Provavelmente vai ser muito mais do que isso. Já é um formador de opinião, já é um homem que conquista corações e mentes e que move o povo para um caminho de transformação. Sinceramente, como você vê o Brasil daqui a 10 anos? Como você se vê nesse país daqui a 10 anos? Como vai ser essa transformação? E o que é que nós faremos? Não é o que a gente pode. Eu estou falando com o Geraldo, transformador. É o catador de sonhos. Que foi catador de latinha, mas graças a catar a latinha, buscar um novo negócio, a empreender, a esquecer o que as pessoas dizem de tudo que a gente não pode fazer e pensar apenas no que pode fazer, graças às lições da sua mãe, da sua família, da sua origem, você conseguiu chegar lá e não depende da política. Então, diferentemente de políticos... Eu até dependo da política, eu não dependo dos políticos. Dos políticos. Todos nós dependemos da política. Desculpa, eu fui um equívoco. Mas como você vê o Brasil daqui a 10 anos, o que nós faremos para mudar o Brasil? Olha, quando se fala em 5 anos, em 10 anos, eu acho que é muito tempo. Eu gosto mais de falar do aqui e agora. As pessoas falam muito em país do futuro. Que futuro? O futuro é hoje. Se não for hoje, não, hoje é o presente, então o futuro é amanhã. Olha, é o que nós podemos fazer hoje. Quando as pessoas falam em futuro, vamos preparar um grande projeto, vamos fazer alguma coisa para pensar no futuro. Cara, eu não faço. Eu faço as coisas para pensar no aqui, agora. Você está fazendo um país para um cara planejando para ele o futuro. Ele está no trânsito, prontinho para ser assaltado. Então, ele não pode esperar o futuro, ele vai morrer. Cara, o país se faz agora, com atitudes, com engajamento, com determinação. Olha, mas isso é muito imediatismo. Nós somos emocionais, não se iluda, não se engane. Nós somos seres humanos. Pode ter o melhor projeto do mundo, o melhor processo, o melhor planejamento, a melhor engenharia. Quem vai fazer, vai executar e vai se utilizar disso são pessoas. E as pessoas são emocionais. Então, para mim, o mais importante é o que nós podemos fazer agora. É isso que vai fazer com que nós tenhamos um espelho do futuro. Então eu fico muito mais interessado em quanta gente eu consigo me engajar para fazer a mudança que nós podemos ter a oportunidade de fazer ainda este ano, para saber o que nós vamos ganhar de presente em 2022, que é quando nós fazemos 200 anos de independência, e essa independência precisa ser do indivíduo. Nós precisamos nos sentir independentes de verdade, nós precisamos nos sentir poderosos. Não é o governo que manda no cidadão, é o cidadão que troca, põe, tira e que controla o governo, e não o contrário. Hoje nós somos massa de manobra, o governo pega as ferramentas que ele tem e manipula as pessoas que têm menos informação. Então, cabe a nós que conseguimos um pouquinho mais de informação, informar essas pessoas o quanto eles estão sendo enganados e o quanto eles mesmos podem fazer essa mudança. E o quanto eles mesmos podem ser fortes, crescer e não deixar que meia dúzia de maus gestores atrapalhe o paraíso que eles têm, que é chamado Brasil. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. O brasileiro é o melhor ser humano que existe. E o país é aqui, e é aqui que nós fazemos o nosso paraíso. É aqui. Mas isso depende de quem? Individualmente, de cada um de nós. Eu, você e quem já conseguiu respirar não faz mais que obrigação em pôr a máscara no outro. Que é ajudar essas outras pessoas a ter a mesma direção que nós tivemos, que é dar a eles a oportunidade que nós tivemos. Porque eu e você, eu conheço a sua origem e eu sei que o que você teve. Você teve a mesma coisa que eu tive, você teve uma oportunidade. Você pegou ela e transformou em uma outra coisa. Agora você pega essa outra coisa, se fortalece, respira e dá oportunidade para o próximo. Isso é uma obrigação humana. Não tem nada a ver com política, com ideologia, não. Raça humana, isso é uma obrigação humana, isso é coisa... Não é possível que as pessoas não tenham espiritualidade, não tenham sensibilidade, não se comova com a falta de oportunidade do outro. Então eu entendo que isso você tem que fazer por obrigação.